Por mais que o pai dele fosse jogador, ele nunca conseguiu ganhar dinheiro realmente com o futebol. Criei minha família durante um tempo com futebol, mas financeiramente eu não tive sucesso, né? O tempo se passou e quando o Neymar tinha uns 4 anos, o pai dele foi percebendo que o garoto levava jeito com a bola nos pés. Assim, decidiu ajudar o garoto e começou a aperfeiçoar o talento dele desde essa época. Aliás, o pai do Neymar teve um papel espetacular nessa parte que pouco é falado. Como ele era na época um jogador, ele conseguiu ajudar muito o filho em muitos aspectos. Desde pequeno treinou o filho a driblar, se posicionar, ensinou ele a sempre tentar ir pra cima, sempre ser importante uma partida. E hoje, se o Neymar chuta com as 2 pernas, é muito por influência e treinamento de seu pai, que quando viu que ele não conseguia chutar com a esquerda, incentivou e até mesmo treinou o menino a aperfeiçoar a esquerdinha. Assim, o menino Neymar foi crescendo e se desenvolvendo. Aos 6 anos, um olheiro do Santos chamado Betinho, que também descobriu o Robinho, viu o garoto simplesmente correr na arquibancada de uma quadra e percebeu que o menino tinha uma coordenação motora ideal para o futebol. Para você ter uma ideia da visão deste olheiro, bicho. Depois disso, o Betinho pediu pro pai, Neymar, levar ele em uma escolinha. Eu descobri Robinho e Neymar. Assim, em 1998, ele foi para as categorias de base da Portuguesa Santista. E por lá, ele ficou alternando campo na Portuguesa e futsal em alguns times locais. E dessa forma, bicho, ele começou a mostrar que realmente era um gênio. Suas jogadas e gols chamavam muita atenção. E isso, obviamente, fez com que ele se destacasse já desde muito pequeno. Tem um garoto chamado Neymar, tá arrebentando. Esse garoto pode ir pro São Paulo, mas o Lima disse que ele vai ficar aqui no Santos Futebol Clube. Neymar bateu e fez 1-0 Portuguesa. Mas Neymar, em dia inspirado, entra na área e bate. O goleiro defende, ele dá um drible e cruza para Leonardo fazer 3-1 Portuguesa. E Neymar de novo fecha o placar. O Neymar, que é uma das revelações do futebol na Baixada. Paulo é o habilidoso Neymar, camisa 7 do time, que se destacou durante todo o campeonato e ajudou a trazer o time para a final. Do seu São Paulo ganha o Dudu, do anglo-americano ganha o Renan. Os 2 craques da decisão. Com ele não tem bola perdida, vai a festa do torcedor, ele puxou, pedalou 1, 2, 3, saiu do Arramed, mostrou categoria, puxou pro pé direito e encheu a cara. Pra você ter uma ideia, até mesmo o Robinho, que na época estava no auge, foi ver o menino Neymar jogar. Assim, quando o Neymar estava com 11 anos, o lendário Zito, que na sua época foi um grandíssimo jogador e que trabalhava no Santos por influência de um torcedor chamado Alemão, foi ver o garoto jogar. E simplesmente ele ficou impressionado e saiu dali decidido. Tinha que levar aquele garoto para o Santos. Assim, o Zito foi até o presidente do Santos na época, Marcelo Teixeira, e disse: Eu disse a ele, olha, faz um contrato longo porque o menino é muito bom. Ele tinha 11 anos e tem que ser um contrato bem feito porque há muita gente atrás de jogador com qualidade como ele, né? No vídeo aí você percebeu que ele falou de fazer um contrato, ou seja, quando o Neymar chegou no Santos, ele já tinha contrato e salário. Mas o Santos não tinha na época categorias de base para meninos de 11 anos. O que o Santos fez? Criou essa categoria justamente por causa do Neymar. E por lá, Neymar continuou se destacando cada vez mais. Ele era o cara mais visado, tanto pelos torcedores como também pelos repórteres. Como é que foi aí o primeiro tempo para você, Neymar? Foi muito difícil, né? Tomamos um gol agora quase no finalzinho e conseguimos empatar. Vamos ver se no tempo se a gente abre mais um pouquinho de gol. Como que foi um balanço geral da Copa para você, Neymar? Foi muito bom, é uma experiência. Vamos levar para o ano que vem e tentar conseguir outra Copa. Principalmente com o Luiz é legal, veio comigo lá do Grêmio também. Ver esses moleques todos jogando bem comigo. E nós ganhamos hoje com a maior facilidade. Neymar, você joga com facilidade? Isso tem uma facilidade, né, de driblar. Isso aí já é a característica de ir pra cima já. Levar a sério sempre, mas tem que ter alegria dentro de campo, né? Se não tiver alegria,
Ganso. Pra você ter uma ideia como o menino tava voando, quando ele tinha 13 anos, o poderoso Real Madrid convidou o pai Neymar e o menino para conhecer o clube e até mesmo os jogadores. Mas, obviamente, o que o Real Madrid queria mesmo era contratar o garoto. O negócio acabou não acontecendo, justamente porque Neymar não iria ficar feliz por lá, longe de seus amigos e longe de sua vida em Santos. Também, o Santos, vendo o interesse do Real Madrid, ofereceu a ele um novo contrato e um novo salário. Assim, o negócio com o Real Madrid não aconteceu e eles voltaram para Santos. Aos 15 anos, ele estreou na Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Santos não foi campeão, mas Neymar, como sempre, jogou muito bem e continuou chamando muita atenção. Pô, como que é o primeiro jogo, né? Tem sempre aquele friozinho na barriga, né? Mas depois você dá o primeiro tapa na bola, ele vai passando. A essa altura, ele já era peça garantida nas categorias de base da seleção brasileira. E finalmente, em 2009, aos 17 anos, a grande promessa chegou ao profissional. Com um salário inicial de R$80 mil por mês, em 7 de março, ele fez sua estreia contra o Oeste no Pacaembu. Seu primeiro gol aconteceu em 15 de março contra o Mojimirim, na Vila Belmiro. Frente, bom passe na esquerda, chegou o Rony, cruzamento, desvio! Gol! O que pode ser um gol histórico. O garoto do Santos brilha. O garoto do Santos vai conseguindo conquistar rapidamente a torcida. E depois de poucos jogos, Neymar já era titular absoluto no time. O Santos nesse ano acabou ficando com o vice do Paulista, sendo Neymar considerado a revelação do campeonato, e no Brasileirão ficou em 12º colocado e passou o ano sem títulos. Também, nesse ano, o jogador participou do Mundial Sub-17, mas o Brasil acabou sendo eliminado na primeira fase da competição. O brasileiro terminou o seu primeiro ano no profissional com 49 partidas, 14 gols e 9 assistências. Já em 2010, ao lado de Paulo Henrique Ganso, o menino realmente explodiu de vez. O Santos fez um grande campeonato paulista, terminando como grande campeão e Neymar eleito o melhor jogador. Também, Neymar e Santos fizeram uma grande Copa do Brasil e terminaram se sagrando também os grandes campeões e Neymar o artilheiro da competição. E por conta de seu desempenho espetacular dentro de campo, ele já era um dos grandes cotados para estar na lista do técnico Dunga para a Copa de 2010. Mas, como nós sabemos, isso acabou não acontecendo. Não, continua a mesma coisa aí se Deus quiser, na próxima convocação tá junto. Logo depois da Copa, ele finalmente foi convocado pela primeira vez à seleção principal do Brasil. E no primeiro jogo dele com a camisa da seleção brasileira, já deixou o dele de cabeça. Já no Santos, o time terminou o Brasileirão em 8º. E Neymar fechou o ano com 63 partidas, 43 gols e 20 assistências. Nesse ano, ele foi considerado o melhor atacante do Brasil e também ganhou o prêmio Chuteira de Ouro, pois foi o jogador que mais fez gols no futebol brasileiro em 2010. Na temporada 2011, novamente o Santos fez um grande campeonato paulista e terminou sendo o campeão e Neymar o melhor atacante. E claro, não podemos esquecer da grande Libertadores da América. O Santos acabou conquistando esse grande campeonato e mais uma vez Neymar foi o cara. Foi eleito o melhor jogador da competição. Nesse ano também o jogador participou do Sul-Americano Sub-20 com o Brasil. O time brasileiro acabou sendo campeão e Neymar, para variar, o artilheiro. Também nesse ano, o brasileiro foi eleito o melhor jogador atuando no Brasil e mais uma vez recebeu o prêmio Chuteira de Ouro. Também, o Santos, no final do ano, foi para o Mundial de Clubes. Neymar jogou muito bem, mas contra o Barcelona pouco pôde fazer diante daquele timaço. O Santos perdeu por 4-0, mas o brasileiro acabou sendo eleito o terceiro melhor jogador da competição. Esse também foi o ano que ele recebeu o prêmio Puskás da FIFA de gol mais bonito do ano. Ele fechou o ano com 47 partidas, 24 gols e 9 assistências. Em 2012, novamente, Neymar continuou arrebentando. O Santos conseguiu pela terceira vez seguida conquistar o Campeonato Paulista, sendo Neymar o artilheiro. Depois, eles também conquistaram a Recopa Sul-Americana, sendo Neymar o melhor jogador. Já pelo Campeonato Brasileiro, ficaram em 8º e pela Libertadores foram parados na semifinal. Mas Neymar acabou também sendo o artilheiro da competição. Nesse ano, o Brasil participou das Olimpíadas e, como nós sabemos, o time brasileiro jogou muito
muito bem, mas infelizmente perderam a final para o México. Nesse ano, pela terceira vez seguida, o brasileiro recebeu o prêmio Chuteira de Ouro por ser o jogador que mais fez gols no futebol brasileiro em 2012. Ele fechou o ano com 47 partidas, 43 gols e 19 assistências. Na temporada 2013, o Santos por pouco quase não conseguiu conquistar o 4º título seguido do Campeonato Paulista. Eles chegaram à final, mas acabaram perdendo para o Corinthians. Em maio de 2013, depois de muitas especulações, o jogador finalmente vai para a Europa. Mais especificamente falando, o Barcelona contratou o craque brasileiro por 57 milhões de euros, valor que foi divulgado como sendo o oficial. Pelo Santos, de 2009 a 2013, foram 230 partidas, 138 gols, 65 assistências e 6 títulos. Ainda em 2013, ele foi para a Copa das Confederações com o Brasil, e como nós sabemos, o jogador e o Brasil fizeram uma grande competição e acabaram se tornando os grandes campeões, vencendo a poderosa Espanha na final. Neymar foi eleito o melhor jogador da final e melhor jogador da competição. Já no Barcelona, como nós sabemos, o menino Ney voou. Ele se encaixou perfeitamente no time e fez um grande trio ao lado de Messi e Luis Suárez. Por lá, em 4 temporadas, ele jogou 186 partidas, fez 105 gols, deu 58 assistências e conquistou nada menos, nada mais que 10 títulos, incluindo 2 campeonatos espanhóis, uma Champions League e um Mundial de Clubes. Também, em 2015, ele foi eleito o 3º melhor jogador do planeta. Mas, em agosto de 2017, Neymar novamente surpreendeu o mundo, se tornando o jogador mais caro de todos os tempos. O PSG desembolsou nada menos, nada mais que 222 milhões de euros, cerca de 822 milhões de reais, para ter o jogador no seu elenco. No período que estava no Barcelona, ele foi para sua primeira Copa do Mundo, a Copa do Brasil, em 2014. Como nós sabemos, ele jogou muito bem aquela Copa, fez gols importantes, mas infelizmente sofreu uma grave lesão, devido justamente àquela entrada dura do colombiano Zúñiga. Assim, ele viu de fora o vexame do Brasil contra a Alemanha na semifinal. Já no Paris Saint-Germain, ele continua sendo aquele Neymar de sempre. Continua sendo genial, continua sendo decisivo, continua sendo extremamente importante para o time. Mas, infelizmente, ele vem sofrendo algumas lesões que estão atrapalhando ele em momentos super importantes. Até agora no Paris Saint-Germain, ele jogou 53 partidas, fez 48 gols, deu 25 assistências e conquistou 4 títulos. E claro, está em busca da tão sonhada Champions para o time francês. Também, como nós sabemos, ele foi para a Copa da Rússia em 2018, mas infelizmente o Brasil acabou sendo eliminado nas quartas pela Bélgica. Se você percebeu, desde muito cedo o Neymar sempre teve destaque, justamente por causa de seu grande futebol. Ele sempre teve, desde pequeno, os olhares e a atenção de todos. Obviamente isso trouxe para ele desde muito cedo muita pressão, e deve ser justamente por isso que ele não sente muito a pressão de ser um grandíssimo jogador hoje. A pressão de ser o principal jogador da seleção brasileira e a pressão de um dia alcançar um título mundial com o Brasil e alcançar também o prêmio de melhor jogador do mundo. São coisas que fazem parte da vida dele há muito e muito tempo. O que fica para nós é ficarmos na torcida, pois, como você viu aí, desde muito cedo ele foi craque e gênio. O que nos resta é acompanharmos a linha do tempo para assim descobrirmos qual é o limite desse monstro chamado Neymar Júnior.